Síndrome da mãe morta. O que é a síndrome da mãe morta com a visão da psicanálise? É a mãe que está viva, mas dentro dela ela está morta. É a mãe que por algum momento passou por uma situação, seja uma depressão pós-parto, uma depressão por algum outro motivo, e que dentro dela se instalou um vazio. Ela não consegue transmitir nada a essa criança, ela não consegue simplesmente cuidar dessa criança, ela não tem amor, não tem vínculo, não tem afeto. E aí é onde gera um trauma para essa criança. A criança fica impedida de construir um relacionamento, uma fantasia entre ela e a mãe. Então a criança, quando olha para essa mãe, ela enxerga a morte, ela não vê vida nisso. O que causa nessa criança? Uma ruptura muito grande, né? Talvez seja uma criança que não consiga se aproximar das pessoas, uma criança insegura, uma criança já quando jovem, né? Quando adolescente, quando jovem, quando maduro, não consiga tomar decisões. Então nós precisamos entender isso. Então nós, como analistas, olhamos para um adulto hoje pesquisando como foi a infância dele, quem eram os pais, que olhar que nós temos para isso, né? Porque essa mãe que está passando por isso, ela não tem culpa disso. Nós precisamos entender qual foi o motivo que levou ela a morrer, mesmo estando viva. Então nós precisamos ter este olhar, não fazer o julgamento, né? E está tudo bem por isso. Porque ela simplesmente, se ela se permitir, ela vai cuidar disso, né? E a criança, nós conseguimos tratar isso ao ponto dela olhar para a mãe e entender essa situação. É um processo longo, um processo que demanda tempo, né? Muita escuta psicanalítica ali, muita análise, mas que realmente a gente consegue chegar num bom consenso disso. E também a síndrome da mãe morta, que foi que eu coloquei na enquete lá no Instagram, nos stories, falando justamente isso, da mãe que hoje, independente da idade dos filhos, ela quer viver a vida dela. Então, ela deixa os filhos de lado e ela quer um prazer momentâneo. Então, existe muito desses casos hoje. A enquete ela tá bem acirrada de pessoas que conhecem mães assim e que mesmo adulto, quanto isso impacta na vida deles. Então, é muito importante a gente ter esse olhar. O porquê que a mãe quer viver esse momento? O que ela deixou de viver em alguma fase da vida dela que hoje faz ela querer esse momento, né? Esse momento de prazer, ao invés de cuidar do filho. Talvez o filho, ele esteja ali doente, precisando da mãe, mas a mãe fala assim, liga pro pai e fala assim, olha, vem cuidar da criança porque eu vou fazer tal coisa, né? O que impacta uma mãe fazer isso? E o que causa isso na criança? Porque a criança sempre idealiza a mãe cuidadora, a mãe que está ali suprindo as suas necessidades. E o que causa nessa criança quando a mãe não faz isso? Então, existe outra ruptura. Então, para a criança, quando a criança olha para essa mãe, é uma mãe morta. Então, é a síndrome da mãe morta. Então, nós precisamos entender isso, sem julgamento, com acolhimento, tanto da criança quanto da mãe ou desse adulto. O adulto nós olhamos como criança. Essa é a importância da psicanálise para todos nós.